Então, semana passada a gente estava trabalhando a história de um rapaz que ele se transformou em empregado de um sheik. E o sheik tinha uma terra um pouco distante, que ficava no norte do país e que era uma região de conflito. As tribos brigavam entre elas na região, querendo a maior dominação, e aquela terra do sheik tinha de ser protegida. Aí esse sheik, esse homem rico, mandou o rapaz para tomar conta das terras, a fim de produzir colheitas e essas colheitas poderem ser trazidas até a capital. Então foi mais ou menos essa história. E a história prossegue agora. Minha história poderia prosseguir por aqui, mas faço uma pequena pausa para narrar acontecimentos que mexeram sobremaneira em minha vida. Paralelo à aventura de minha administração, ocorreu fatos que estão além da compreensão humana. Se quiserem acreditar, são reais, pois que eu mesmo as testemunhei. Comecemos pelo início. Assim que cheguei, me ofereceram uma casa simples, porém digna para uma pessoa de meu status. Eu, porém, preferi morar em um palácio que era nobre e imponente, digno de uma autoridade. Aquele palácio pertencia ao Marajá, pois que estava em suas terras. Inclusive chegou a ser utilizada por ele nos raros momentos que veio inspecionar o meu trabalho. Disseram-me, porém, que o palácio era mal assombrado, que o fantasma de antiga moradora aparecia em horas avançadas da noite, espantando empregados e escravos. As histórias de fantasmas são muito mais comuns do que a gente imagina. Se a gente for pegar cartas lá da Grécia, nós temos um relato de um filósofo que conta que ele foi alugar um terreno, uma casinha que estava perto da cidade. Só que a casa era mal assombrada e todas as noites aparecia um fantasma que incomodava os moradores. O que acontecia com os moradores? Fugiam. E o filósofo, impressionado com aquilo, falou: olha, eu só tenho dinheiro para pagar aqui, é aqui que eu vou ficar. E quando apareceu o fantasma começou a gesticular e fazer barulho, e aí eles não conseguiram conversar pessoalmente, porque o fantasma parecia que não o entendia corretamente e ele também não entendia o que o fantasma queria. Mas por gestos, o fantasma fez com que o filósofo saísse do local que estava e fosse até um terreno baldio, um pouco próximo à casa, e apontou para um local. E aí ele marcou o local. No dia seguinte ele contratou alguns auxiliares e cavaram aquele buraco, fizeram um buraco e cavaram e acharam um corpo. E aí ele levou testemunha mostrando que a cova era velha e ele pediu, inclusive, o quê? Para baixar o valor do aluguel, porque tinha um corpo lá que não tinha sido informado. Então isso é um registro histórico. Isso aqui não é um conto da carochinha. Isso é um registro histórico que está da Grécia. Isso aqui não era um filósofo que teve esse momento aí, que passou por essa aventura. Ao longo da história, inúmeros casos de fantasma aconteceram, principalmente nos tempos modernos, em 1840, 50, 60, que houve uma febre, um boom de casas mal assombradas, de histórias de fantasma. O que todas essas histórias têm em comum é dizer para nós que a vida continua. A morte é mera ilusão. Nós somos uma alma imortal. Todas as religiões falam isso. Os muçulmanos, eles acreditam em Alá. Eles acreditam que um homem bom, justo, que morre defendendo a religião, a pátria deles, eles vão encontrar 72 virgens no céu para os receber. A igreja cristã, variando do catolicismo para o protestantismo, nós vamos encontrar um céu, um inferno e um purgatório, na qual os bons recebem o prêmio de ir para um bom local e os maus vão para um inferno. A Igreja Católica coloca o purgatório, um local intermediário onde as pessoas que não são nem boas nem ruins têm o seu desenvolvimento. Alguns vão para o inferno, outros vão para o céu. Também dependendo da fé, da prece dos parentes e amigos. Nós acreditamos no mundo espiritual, nós acreditamos na influência dos espíritos em nossa vida e nós acreditamos na continuidade da vida, já que nós continuamos a viver depois que morre o corpo físico, para onde a gente vai, ou para regiões umbralinas trevosas, que seria o inferno dos católicos, ou para regiões, seria aquele local intermediário.
Mas nós acreditamos que os espíritos também podem estar em nossas casas, vivendo conosco, nos acompanhando no que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente fala. E nessa condição, nós temos casas mal assombradas. Agora, nós temos também aquelas pessoas boas, que elas já venceram as limitações da terra. Quanto melhor é o espírito, quanto maior é a pessoa, maior o local que ela vai, melhor o local que ela vai. E nessa condição, não digo um céu, mas um local bom, quase um paraíso, nós já teríamos nas dimensões superiores. Logicamente, como a escala da evolução humana, ela varia da selvageria completa à santidade humana, então nós teríamos muitas moradas na casa de meu pai. A casa de meu pai, dito por Jesus, é um universo. Então, no mundo espiritual, no mundo universal, Deus coloca diversas camadas de evolução, de maneira que cada pessoa, cada um de nós, se identifica com uma dimensão apropriada da nossa evolução. Os mais atrasados ficam nas dimensões inferiores, os intermediários ficam nas inúmeras dimensões intermediárias e os superiores ficam em dimensões superiores. Logicamente que a evolução não para, nós aprendemos cada vez mais, nós evoluímos cada vez mais. E de encarnação em encarnação, nós evoluímos a um ponto de sairmos de uma selvageria, de um mundo primitivo para um mundo de regeneração, para uma dimensão intermediária, para depois chegar numa dimensão superior. Então é essa a nossa crença.